Portanto, para aprender, é necessário diferentes habilidades. E, especificamente, eu estou dizendo aqui a respeito das habilidades executivas. O que vem a ser isso? As habilidades executivas são habilidades que nós desenvolvemos a partir dessa estrutura que eu disse para vocês, que é importante. Portanto, nós começamos a ter função executiva, a desenvolver a função executiva, desde o momento em que a criança nasce. Ela começa a ter essa relação com o ambiente, mas ela também tem que ter recursos neurológicos para isso. E aí é a capacidade de direcionar comportamentos a metas. Significa o quê? Ter um planejamento, ter uma capacidade importante para você prever situações, antecipar a resposta e você poder avaliar aquele contexto se é passível de você executar aquela ação. Parece uma coisa complicada, né, gente? Para quem não tem problemas quanto à função executiva, significa o quê? Você tem um trabalho para fazer. Temos uma apresentação de eventos para fazer. Se você não se programar suficientemente para que você possa construir uma apresentação, você vai ficar a madrugada toda fazendo, para o dia seguinte você apresentar. O corpo padece, não é? O que acontece com a criança na escola, quando ela tem atividades que o professor dá? Ela chega em casa, ela esparrama todas as coisas, ela fica a tarde inteira para fazer uma atividade, sendo que ela poderia fazer em menos tempo. Muitas vezes está relacionado com o quê? Com a determinação de metas, né? A criança não consegue se planejar, não é? Isso também pode ter outra relação, pode ter uma relação ambiental com problemas. A criança, às vezes, ela mais se diverte do que propriamente ela desenvolve a atividade. Essa é uma questão de disciplina, né? Eu estou me referindo às dificuldades que a criança tem especificamente para poder se organizar. Um outro aspecto importante na função executiva é a capacidade de avaliar a eficiência e adequação desses comportamentos. É aquela criança que não consegue perceber tão adequadamente o erro que praticou. E não assume isso. E muitas vezes não é porque ela está mentindo, não. É porque ela não consegue entender, avaliar de forma adequada aquele comportamento que ela teve. E o julgamento dela fica também inadequado. Hoje nós temos aqui várias pessoas, né, que acessam muito redes sociais, né, inclusive também. Mas, quando você pega jovens, nesse sentido, coloca coisas lá na rede social que se torna extremamente pública e que são inadequadas, né? Isso cria um impacto na vida da pessoa, porque ela não conseguiu avaliar adequadamente que aquela informação que para ela era tão inocente, criou um impacto enorme na rede social. Esse é um exemplo para dizer a dificuldade executiva da pessoa.